vai falar da misericórdia. Da misericórdia de Deus, a gente falou um pouco na missa. E também diante daquilo que vocês estão vivendo, que é todo um movimento, né? Um movimento que começa primeiro por uma experiência. Tudo na igreja começa através de uma experiência. Na igreja as coisas não começam simplesmente eu sento, faço um plano, faço um projeto e vou viver aquilo. Não, na igreja tudo nasce de uma experiência de Deus. Se vocês estão vivendo essa experiência da misericórdia aqui, assim como também outras comunidades têm vivido essa experiência da misericórdia, é porque vocês estão fazendo também essa experiência da misericórdia na própria vida. Eu me lembro, hoje eu estava rezando e me veio à mente uma experiência que eu fiz quando eu fui visitar uma cidade lá na França, aonde está o corpo de Santa Maria Madalena. Há uma tradição que diz que ela foi para a França e viveu o resto da sua vida em oração numa montanha, numa gruta. E eu fui visitar essa gruta, ainda quando eu era diácono, antes de ser sacerdote. E diante do túmulo dela eu disse, eu gostaria, pela sua intercessão, de ser também instrumento da misericórdia onde eu for. Porque Maria Madalena viveu profundamente a misericórdia. Uma mulher, diz o Evangelho, que tinha 7 demônios. Ou seja, o número 7 na Bíblia significa plenitude. Maria Madalena é uma mulher praticamente plena da ação do mal na sua vida. E Deus a encontra através do olhar de Jesus, através do toque de Jesus, através da palavra de Jesus. Ela é restaurada por Deus, porque a misericórdia restaura a nossa vida, a misericórdia restaura o nosso interior, a misericórdia restaura o nosso coração. E a igreja tem feito hoje essa experiência da misericórdia de maneira intensa, começando mais atualmente pelo Papa João Paulo II, que também foi um instrumento nas mãos de Deus para conduzir Santa Faustina à canonização, mostrando assim que tudo aquilo que ela viveu e experimentou da misericórdia era uma experiência real e que a igreja precisa dessa experiência. E o Papa João Paulo II foi instrumento dessa misericórdia, reconhecendo também numa coterrânea sua essa experiência para levar, para trazer para toda a igreja. E depois o Papa Bento XVI, agora o Papa Francisco, vivemos o ano da misericórdia, fazendo a experiência da misericórdia, mas ao mesmo tempo é interessante porque a gente só faz a experiência da misericórdia diante das nossas misérias. Falar da misericórdia significa ter a coragem de olhar para as nossas misérias. E miséria é uma coisa que a gente não... Quando eu falo miséria, eu não estou falando só miséria física. Às vezes, quando a gente fala de miséria, no primeiro momento parece que é miséria física, não ter o que comer, não ter o que beber, não ter onde morar, que também é uma miséria. Mas existe uma miséria espiritual, de pessoas que são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro, de tão pobre que é, mas não tem experiência de Deus, não tem experiência do seu amor, não tem experiência da misericórdia. Miséria espiritual. Não é miséria física, mas é miséria espiritual. Miséria moral também. Quando falta às vezes na vida de uma pessoa a verdade, quando falta transparência, quando
pessoa deixa o pecado dominar a sua própria vida, quando a pessoa começa a viver uma vida dupla, é uma miséria moral, é miséria, e é preciso encontrar-se com a misericórdia. Eu sempre penso que a nossa miséria pode ser um lugar de encontro com a misericórdia de Deus, seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual, pode ser um lugar de encontro com a misericórdia de Deus. Quanta gente que tendo muito, mas não tendo feito a experiência de Deus, quando fizeram a experiência de Deus, foram tão tocados por essa experiência que disseram: não, eu encontrei algo maior. E porque eu encontrei algo maior, essa experiência da misericórdia de Deus foi tão grande na minha vida, que agora eu sou capaz até mesmo de compartilhar aquilo que eu tenho. Por exemplo, Zaqueu fez essa experiência. Zaqueu, você já ouviu falar em Zaqueu? Zaqueu fazia parte da Lava Jato da época de Jesus. Fazia parte da Lava Jato. E Jesus se encontrou com Zaqueu. Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou cear com você. Zaqueu acolhe Jesus. Zaqueu proporciona ali um jantarzinho, não sei se era um jantar ou um almoço, e no meio do jantar, no meio do almoço, ele se levanta e diz: Senhor, se eu roubei, se eu tirei, se eu fiz alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Que experiência tremenda. Ou seja, ele foi tocado no coração, ele foi tocado na alma. Muitos doutores da lei, fariseus, quando olhavam para Zaqueu, ficavam distantes, porque Zaqueu, pra você ter ideia, gente que era corrupta na época, o povo judeu mais simples, que sofria, que era muitas vezes oprimido por taxas, por tantas outras coisas, opressão, eles viam um cobrador de impostos alguém pior do que uma prostituta. Que quando ele chegava, ele não estava nem aí, ele passava por cima mesmo, ele tirava, ele arrancava o que você tinha, ele maltratava mesmo. Você tem que pagar, você tem que dar essa taxa, ponto, acabou, não interessa a sua situação. Então Zaqueu, ele começa a fazer uma experiência nova. Um homem cheio de miséria, um homem corrompido pelo mal, mas quando se encontra com Jesus, a vida dele começa a passar por uma transformação, porque a misericórdia gera uma mudança em nós. Gera uma mudança. E eu fico pensando naquela época, porque Jesus se aproximava dos pecadores e os pecadores se aproximavam de Jesus. Jesus nunca teve problema com pecadores. Assim, pelo menos os pecadores que se reconheciam como pecadores diante dele. Jesus tinha problema com gente que achava-se muito religiosa, com pessoas que achavam que a sua justiça era capaz de justificá-la sem a graça de Deus. Jesus encontrou problemas com pessoas que não saíam de dentro do templo. Eles amavam a religião, amavam a prática da lei, mas parecia que eles não amavam realmente como deveriam amar a Deus e as pessoas. Mas gostavam demais de religião, mas não gostavam do Deus da religião. Não gostavam daqueles que Deus gosta. Jesus teve grandes
problemas com essas pessoas. É igual o torcedor que gosta mais do time do que do jogo. Não sei se você já viu. Ele vai para brigar mais tarde. Ele gosta tanto do time que ele vai para brigar, para defender o time, mas ele não vai para ver o jogo direito. Não dá. É preciso realmente estar entrosado com o coração de Deus. Viver a misericórdia. Fazer a experiência da misericórdia. E, nas palavras do Papa Francisco, misericordiar o outro com a misericórdia. O Papa Francisco lançou um livro que saiu no Brasil. Quando eu vim para cá, até pensei em trazer uma dezena desse livro, que se chama O Nome de Deus é Misericórdia. O Nome de Deus é Misericórdia. Que é uma entrevista que fizeram com ele, e ele falando e respondendo várias perguntas sobre a misericórdia. E ele vai falando várias coisas interessantes sobre a misericórdia. Por exemplo, viver a misericórdia é abandonar-se confiantemente em Deus, sabendo que Deus é aquele que cuida das nossas feridas, e ele até mesmo diz, às vezes Deus, Ele acaricia as nossas feridas, tentando nos curar, nos sarar, porque Ele está cuidando de nós. Mas Ele diz ao mesmo tempo, é preciso tomar cuidado para a gente às vezes não cair no erro de fazermos como os cães, que às vezes não querem que as feridas sejam curadas, mas alisam, lambem as feridas, mas no fundo não querem que as feridas sejam curadas. Deus, quando Ele olha uma ferida, Ele se aproxima para tocar, e para que tocando Ele possa curar e libertar as nossas feridas. Mas não é alguém que nos bate e nos bate na ferida que nós temos. Não é assim que Deus age. Mas é um Deus que não cansa de oferecer o seu perdão e a sua misericórdia. E hoje, como que o mundo precisa de misericórdia? Qual é a pastoral da igreja hoje? Qual é a ação principal da igreja nos nossos dias? Por onde deve andar a evangelização, a pregação da palavra? O Papa Francisco diz, a igreja não terá chance no mundo de feridos se ela não for como uma mãe que com misericórdia cuida dos seus filhos. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo, você precisa fazer esse outro. Você deve, você tem, você precisa, você deve, você tem, você precisa. Se a pessoa não fizer a experiência da misericórdia, por si mesma ela não vai conseguir fazer. Se a pessoa não fizer a experiência da graça de Deus, do amor de Deus, eu posso falar quantas vezes eu quiser. Você deve, você precisa, você tem que fazer, porque é isso que a igreja diz, é isso que a igreja ensina. Tem coisas que só não entram no nosso coração pela porta da misericórdia e do amor. Você pode bater, você pode martelar, você pode espancar, mas não entra. Não entra. Senão as prisões seriam os melhores lugares de restauração, de recomeços, de reconstrução do ser humano. E não são. Hoje a gente fala de crime organizado. Hoje o crime está mais organizado do que muitas organizações por aí. É um crime organizado. E às vezes a
prisão ou a estrutura prisional, criminal, ela tanto não acredita na recuperação, como às vezes até propõe uma prisão perpétua para a pessoa, ou a morte, porque não acredita. É diferente do olhar de Deus. Deus, quando Ele olha para cada um de nós, Ele tenta encontrar por baixo do entulho do nosso pecado, da nossa miséria, dos nossos erros, Ele tenta encontrar algo aonde Ele possa recomeçar e encontrar algo de bom em nós que seja capaz de nos colocar de pé novamente. Quando Deus tenta olhar para nós, Ele não tenta ver somente pecado, miséria e erro, mas Ele tenta encontrar em nós um espaço, uma abertura aonde Ele possa, a partir dali, continuar amando, curando e restaurando aquela pessoa. Isso hoje viver a misericórdia é importante. Então motivo vocês, incentivo vocês a viverem, fazerem essa experiência e levarem essa misericórdia. Verdade que às vezes vocês vão se deparar com as misérias de vocês, mas não se assustem. Vão se deparar com as misérias pessoais, as misérias dos outros, mas não se assustem. Continuem amando, continuem sendo verdadeiros, continuem perdoando, não se assustem. Às vezes a gente se assusta. É o outro que disse uma coisa, é a outra que falou, disse um comentário, é o outro que criou uma situação, é tal pessoa que ficou indiferente. Então eu não quero mais, eu jogo tudo para cima, eu esqueço, eu vou embora, eu me distancio. Não vamos ter medo da miséria de ninguém, não. Se eu fosse parar na miséria dos outros e nas minhas, eu acho que eu tinha virado budista essas horas. E um pouquinho de corpo eu tenho para isso. Eu tinha ido para uma outra religião, Não, mas a igreja é o lugar da salvação. Quando eu cheguei na igreja aqui, alguém me disse, falei, essa igreja parece uma arca. Eu disse. Eu falei, na minha mente assim, eu falei, não, a igreja é uma arca. Às vezes eu vejo a igreja como verdadeiramente como uma nova arca, não de Noé, mas de Jesus. Que há várias espécies, várias pessoas diferentes, com histórias diferentes, com situações diferentes, com problemas diferentes, mas com capacidades maravilhosas. Você imagina 40 dias a Arca de Noé, toda aquela bicharada lá dentro. 40 dias aquela bicharada era... o cheiro talvez não era muito bom, mas graças a Deus que tinha o dilúvio, né? Era água que não acabava mais, então tinha água para limpar aquilo. A igreja tem muita água da graça e da misericórdia de Deus para nos lavar, para nos perdoar, para nos transformar. O Espírito Santo ajude vocês a viverem e a levarem essa misericórdia, a serem realmente mensageiros da misericórdia. Às vezes as pessoas perguntam, mas aonde está Deus diante do outro que está com depressão, o outro que está com dificuldade, aquele que está passando frio, aquele que está passando fome? Sabe como eu vejo Deus agindo no mundo? Através de cada pessoa que age de misericórdia para aliviar o sofrimento do seu irmão. Quando alguém diz, mas aonde está Deus nesse mundo? Eu digo, você nunca viu uma pessoa disponibilizando o seu tempo, compartilhando o seu dinheiro, dando um abraço, dando uma palavra cheia de esperança, levando algo que algum irmão necessitado precisa?
fazendo uma simples oração, ajudando o outro a encontrar o caminho da fé. Eu já vi muitas vezes pessoas fazendo isso. Para mim, Deus está aí. Essa é a resposta que o mundo precisa. Não é uma resposta formulada: Deus está aqui, Deus está no céu, Deus está em algum lugar por aí. Não, Deus está em mim, na misericórdia que eu busco viver na minha vida. Deus está na vida de tantos irmãos que às vezes, longe do olhar de muitos, estão servindo, estão acolhendo, estão abençoando, estão amando, estão perdoando. Deus está aí presente. O Senhor tem me dado a experiência de sentir essa misericórdia, de conhecer essa misericórdia, porque eu vejo que é importante. Uma das coisas que eu senti, estou vindo da Itália, visitando alguns lugares, na Itália, Milão, visitando Roma. Uma das coisas que Deus colocava no meu coração, para esse ano, final desse ano, para o ano que vem, é trabalhar a misericórdia através da conversão também. Porque quem faz a experiência da misericórdia se deixa transformar. Filho pródigo se deixou transformar. Voltou para a casa do Pai. Recebeu o abraço do Pai e disse: Pai, eu quero viver como um dos seus servos. O Pai disse: não, você é meu filho, traz o anel, traz a sandália, traz a roupa nova. E é isso que, visitando lugares onde passou Santo Agostinho, passou Santo Ambrósio, grandes homens que se converteram, aonde passou e viveu São Francisco, eu sentia Deus falando isso. Fala da misericórdia e você também vai começar a falar da conversão. Muitos cristãos esqueceram da conversão. Que me seguir é viver cada dia numa conversão diária, numa mudança diária. Um padre aqui dos Estados Unidos, não sei como está o ministério dele hoje, mas no Brasil ele foi muito conhecido. Nas últimas pregações dele, um padre que tinha um ministério maravilhoso de cura, de milagres, ele disse: um dos grandes erros do meu ministério, depois de 30, 40 anos, é que eu falei pouco de conversão. Eu falei muito de cura, falei muito de milagre, falei muito de prodígios, mas eu esqueci de falar daquele que é o maior milagre, que é a conversão, que é a mudança do coração. Ele percebeu, um homem cheio de dons disse isso, e eu ouvindo isso falei: não, precisa a gente retomar isso também, porque o maior milagre que pode acontecer na minha vida é a abertura do meu coração para amar, para perdoar, para gerar comunidade, para aproximar quem está distante, para ter um coração desarmado, para ser como Jesus. Quando era criticado, quando era perseguido, quando diziam que ele era filho do adultério, quando diziam que ele sentava no meio dos pecadores, quando levaram para a cruz, quando crucificaram e mataram, ele continuou ressuscitado, ressuscitou e continuou amando. Continuou amando. Porque ele sabia quem ele era e sabia qual era a sua missão aqui. Nós nos parecemos e nós vivemos como filhos de Deus quando nós amamos e perdoamos, irmãos. Assim se conhece um filho de Deus, quando ele ama e quando ele perdoa. Que a misericórdia possa abençoar a cada um de vocês. Continuem amando, continuem levando perdão,
Continue levando a misericórdia, misericordiando quem Deus colocar na vida de vocês. Não tenham medo das misérias dos outros e não se assustem com as suas misérias, mas se lance sempre nos braços misericordiosos do Pai. Amém? Amém. Façamos uma oração e o Pai vai dar a bênção. A força e a graça de Deus sobre cada um. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre esses nossos filhos. Enviai-os, que eles sejam mensageiros da Tua misericórdia e que eles possam anunciar a Tua misericórdia e Teu amor, que é maior do que as fragilidades, maior que o pecado, é maior que qualquer miséria que possa haver no coração humano. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite.